Boa tarde, pessoal. Hoje, segunda-feira fria aqui na Baixada Santista. Hoje, dia 27 de agosto de 2018, dia do psicólogo e dia do corretor de imóveis. Pauta grande hoje. Você que acompanha o nosso programa pelo canal 11 da NET, ou 8 Vivo Fibra, ou também no www.tvcomsantos.com. Elevação da estimativa de inflação, estamos com elevação da estimativa de inflação. E também você que foi viajar para a Rússia, passear, ver a seleção, agora pegou o seu cartão com o dólar a R$4. Mas não é só isso, também quem comprou máquinas, comprou aparelhos agrícolas, comprou aparelhos médicos, é um absurdo, né? Você compra uma máquina agrícola para melhorar a produção nacional e ainda paga juros e preço do dólar altíssimo e não tem nenhum incentivo e ainda paga imposto. Se for importar um ultrassom, uma tomografia, o Brasil não tem. Mas não tem problema que é para a saúde. Mete os 43% de imposto para a gente desenvolver, né? Ou melhor, para não desenvolver a saúde, né? Pane elétrica para o metrô de São Paulo hoje. É complicado. 39,9% dos eleitores de São Paulo estão insatisfeitos com a sua própria vida, né? Aí, questão de muitos impostos, questão de não estar trabalhando no lugar certo, mobilidade urbana, né? Lembrando que muitas cidades do Brasil, como Florianópolis, estão contratando paisagistas, arquitetos da Dinamarca, do Reino Unido, para diminuir a questão melhorar a mobilidade do ser humano, né? Primeiro as pessoas que vão andando, depois bicicleta, depois skate, sim, para tirar os carros da rua, cada vez dificultar mais o carro. Questão dos semáforos que a pessoa chega, ele já fica vermelho, questão de logística, de centro com ruas que não passam mais carros, enfim, é a tendência atual. Bom, um atentado em Jacksonville mata 4 jovens que estavam lá jogando um campeonato de games, né? E 4 jovens. O autor dos disparos se mata, né? 4 jovens, tem gente na UTI ainda, muitas complicações. Hoje nós estamos sendo transmitido ao vivo, né? Pelo canal 11 da NET, pelo telefone, vai mudar só o celular, pedir para a produção mudar aí, que é o 981-598868. Então daqui a pouco eles colocam aí 981-598868, né? Que aquele zap do programa está meio com problema. E também você pode ligar para o 21 38 4677. Então, 21 38 4677, grava aí, 981 598868, para mandar perguntas para o Vicente Cassione, para o Clemente. Vicente Cassione, que ainda não está nos nossos estúdios, deve estar chegando. Boa tarde, Clemente, é um prazer ter você mais essa segunda-feira aqui. Boa tarde, Filete, boa tarde ao nosso telespectador. Ô, Filete, segunda-feira é um dia que a gente já começa feliz de manhã, entendeu? Porque sabe que vem aqui, sim, nesse bate-papo gostoso, que toda segunda-feira acaba ocorrendo. A presença do Cassione, que também é uma presença importante, que sempre acaba indo para um discurso bem caloroso, né? Mas é o motivo dessa alta audiência que nós temos na segunda-feira. A gente agradece ao nosso telespectador. Cassione, essa alta do dólar, expectativa de elevação da inflação, preocupa? Preocupa. Eu acho que preocupa sim, porque tem um monte de equipamentos, insumos, manutenções, que são atreladas ao dólar, né? Sem contar produtos que são importados para o Brasil, que o Brasil não consegue suprir, o próprio trigo, né? O combustível, a gasolina e outros tantos produtos aí que são importados. Além do que você falou, relativo à indústria, de uma forma em geral, quer dizer, ela pode ter alguns produtos nacionais, mas a grande maioria são produtos importados, e aí vai inclusive o lado agrícola, que você comentou, e isso acaba gerando um custo maior, com consequente inflação maior. A inflação certamente deve ser maior por conta disso. Nós sabemos que é claro que tem uma instabilidade relacionada à situação econômica mundial, se fala do problema com Estados Unidos, China, mas a grande parte disso, o Cassione inclusive comentou isso na semana passada, é a especulação do mercado financeiro, né? O mercado aproveita uma situação de indefinição política e por conta disso ele acaba aproveitando, os especuladores aproveitando da situação e esse dólar acaba disparando. Felizmente hoje está descendo um pouquinho, mas a gente fica sempre preocupado. Inclusive você, né, Filete? Porque muitas coisas que você utiliza ali
certamente são importados. E entre as propostas que a gente viu, eu vi uma proposta interessante do Ciro Gomes, né? Aqui só para a gente definir propostas, de nacionalizar a produção de máquinas agrícolas e também de sistemas médicos, né? Porque você vai importar hoje um ultrassom que não tem no Brasil, de repente uma tomografia, uma ressonância, você sabe melhor que ninguém isso, você paga 40% de imposto. Pô, se não tem no Brasil, você paga imposto, quer dizer, é um absurdo. Já no Chile, que é um país colado, né? Você não paga imposto e ainda você melhora o que você ganha, no caso do governo, né? Se você tiver uma clínica muito bem equipada, tipo a Multimagem, seria nota 5. Aí eu tenho uma clínica radiológica com menos equipamentos, mais boa, seria nota 4. Aí um cara tem um raio-x, daquele raio-x antigo e tal, mas que naquela cidade do interior, lá do Amapá, serve, é nota 1. Então ele vai se esforçar para comprar um raio-x digital, para passar para nota 2. Depois ele vai pôr uma ultrassonografia de ponta, nota 3. Aí um tomógrafo de ponta, 4. Aí a ressonância com o tomógrafo, nota 5. Então aí o cara ganha mais por ter o aparelho e não paga essa taxa de importação. Quer dizer, lógico que o Chile vai desenvolver muito mais, teoricamente, que o Brasil, em termos de máquinas, né? Mas eu não acredito que ele consiga implantar isso. Não, porque... é a ideia dele. Né? A ideia, mas não implanta. Sabe por quê? Porque o que as empresas fizeram? E é bom até que a gente esclareça o que o Chile conseguiu implantar? Não, mas eu vou chegar lá. Depois eu quero o comentário do Cassione. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Várias empresas se colocaram como nacionalizadas. Aí vem GE, Philips, Siemens, Toshiba e daqui a pouquinho Hitachi. Mas aquilo é só para inglês ver. Elas, na verdade, compraram algumas empresas nacionais, colocaram lá, que fabricavam aparelhos simples, e aí colocou que o aparelho XYZ tem fabricação nacional, mas é papo furado. Ele vem inteirinho para cá, no máximo o software é instalado aqui, mas o software também é importado, e aí eles trocam de caixa. Pega a caixa que vem e põe uma caixa nacional made in Brasil. Nada é fabricado no Brasil. Então está pagando imposto de tudo? Não, ele paga menos imposto, por isso que ele faz isso. Ele disse que tem uma fábrica no Brasil. E ele revende um preço tipo do Chile para você ou não? Não, o preço é maior, porque ele já pagou mais imposto. Ah, mas ele pagou imposto para o grande problema não é a nacionalização, embora seria o ideal, claro. Imagina, você pega a Coreia do Sul, até a China, que produz tudo, né? E por que o Brasil não? Então, é claro que o ideal seria isso. Mas não existe uma regra que seja cumprida, porque na política a gente já comentou aqui. Quer dizer, teoricamente teria que ser uma escala de transferência de tecnologia. Então, hoje 10% é do Brasil, 90% de fora. Daqui a 5 anos é 30% brasileiro, 70% de fora. Só que isso nunca foi cumprido. E não vai ser cumprido. O Chile sabe que isso não ia ser cumprido. O que ele fez? Reduziu o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então lá você paga um IVA aí na faixa de 17% a 19% e ponto. Só isso, não paga mais nada. Esse é o imposto. E no Brasil os impostos já chegaram a ser mais de 100%, hoje está na faixa dos 60%. Cassione, questão da alta do dólar, expectativa de aumento de inflação no país, né? E uma boa tarde. Uma boa tarde a você, Filete, boa tarde, querido Clemente, e aos caríssimos telespectadores. Eu sou facilmente adepto das teorias da conspiração. Sempre fui. O que é a teoria da conspiração? É aquela ideia que algumas pessoas têm de que por trás das aparências existem verdades escondidas que não são reveladas. Cada um cria a sua versão para a verdade que está escondida. Essa história da alta do dólar, esse filme é reprise. Esse filme já foi visto em 2002, quando o Lula foi candidato e eleito pela primeira vez presidente da República. Vocês lembram que ali o dólar também subiu ao último andar, foi para a cobertura, né, um patamar que nunca tinha alcançado. E depois o Lula foi eleito, não comeu criancinhas, não foi invadir as casas e os apartamentos da Vieira Solto
nem de lugar nenhum. Todo mundo ganhou dinheiro, empresários ganharam dinheiro, banqueiros como nunca ganharam dinheiro e o dólar voltou para o seu lugar. Essa história do dólar é mais ou menos como a cuca do Nana Nenê que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe já vem já. Cria-se a cuca, ou o cuca, depende da região, é cuca ou a ou o, e aí começam as explicações. O Miguel Daoud, que é um economista que fala constantemente na televisão sobre suas ideias, é meu amigo pessoal, ele disse que o dólar vai a 7 e deu todas as explicações para essa escalada de o dólar ir a 7. O economista, dois não falam a mesma língua, porque se todos os economistas lidassem com uma ciência exata, como a matemática, como a física, e até como a sociologia, que muita gente não vê como ciência exata, mas é, se todos fossem, cultivassem esta ideia da ciência exata na economia, não haveria tanta discussão entre eles. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua tese, cada um tem a sua explicação. Se você juntar o Delfim Neto com o Mendonça de Barros, com o Janotti, com todos esses que andam por aí, a gente conhece uma porção, e eles forem dar explicações sobre o que está acontecendo ou vai acontecer, nenhum deles dará uma resposta igual à do outro. Isto é a regra. O que eu vejo, um adepto da teoria da conspiração, é que colocaram a cuca para assustar o nenê. Vem uma eleição, há determinados candidatos que provocam profunda inquietação naqueles que mexem com o sistema financeiro, com aqueles que ganham com o sistema financeiro, com os bancos, com os especuladores, em suma. Metem medo e cria-se a expectativa de que algo vai acontecer. Só que, criando a expectativa e o dólar subindo, há efeitos concretos. Aí começa a haver a inflação, é inevitável, porque até o pão que nós comemos depende de dólar, de pagamento em dólar, a farinha, não é? Então, o trigo, então você acaba tendo os efeitos, sem dúvida nenhuma. Não é o vinho só que custa mais caro, que é importado a preço de dólar. Tudo acaba girando em torno disso. Mas o que, na verdade, eu vejo, fora da teoria da conspiração, que é o problema eleitoral no Brasil, que está sendo usado, na minha opinião, como pretexto, não adianta você assustar, porque isto não se sustentaria. O que está acontecendo é que hoje há uma procura de dólar muito grande, porque qual é a moeda do mundo? Não é o iene, não é o marco alemão, que hoje não existe mais, o euro, não é? Mas eu digo o marco alemão simbolicamente porque a economia alemã é a mais forte da Europa. Não é o dinheiro chinês. O que, na verdade, é a moeda do mundo, por mais que os Estados Unidos estejam vivendo uma crise, a moeda do mundo é o dólar. E ainda o país mais sólido do mundo, do ponto de vista econômico, são os Estados Unidos. Então, é claro que você compra dólar para se segurar de uma maneira mais eficiente em alguma coisa que te dê concretude. Você não vai comprar dinheiro uruguaio, nem chileno, nem vai comprar dinheiro... Nem guardar real. Africano, nem vai guardar real, porque ele se volatiliza. Então, há uma série de fatores hoje, uma conjunção de fatores, que os economistas dizem que contribuíram para essa subida do dólar, que são
O problema do Trump nos Estados Unidos. O problema da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E o problema da eleição no Brasil. Ora, não dá para você querer misturar as três coisas, porque eu pergunto, se a eleição no Brasil terminasse hoje com a vitória do Alckmin, que é o candidato que menos assusta, ou que não assusta nada, então, no dia seguinte, nós teríamos o dólar caindo. Mas se acabasse a crise nos Estados Unidos e o Trump estivesse a salvo de um impeachment e nem prosseguisse a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e o problema no Brasil continuasse eleitoral, isso tem mais 1 mês e meio. Então, daqui a 1 mês e meio, você tem esse dólar chegando num determinado lugar, que é o lugar dele, dependendo do Brasil. Mas você usa o momento para juntar várias causas em que algumas são verdadeiras e outras não são. O que eu quero dizer que é engraçado, que você percebe que ele sobe, mas ele para num teto. Ele sobe, mas está ali nos 4. 4,11, 4,12, 4, 3,90, 4 e não sei o quê. Por que ele não vai para 5? Por que ele não vai para 6? Porque a verdade é a seguinte, a temperatura da febre, quando ela entra numa crise de dor de garganta, de infecção de garganta na criança, começa a 37, 37,5, 38, 38,5, 39 vai até 40. Então, e se passar de 40, pode ter até óbito, não é? Então, por que ele fica ali nos 4? O que acontece que freia esse dólar nos 4? Qual é a contingência? Talvez o Clemente, que é muito melhor economista do que eu, possa explicar por que ele não vai a 7, como prevê o Daoud, e por que ele não cai, não se estabiliza em 3,5 ou em 3. Por que esse número 4? Que foi o mesmo número em que o dólar chegou quando o Lula foi eleito a primeira vez em 2002. Eu gostaria de saber. Eu não acredito em causas nacionais para a subida do dólar. Eu acredito em especulação, em compra da moeda e, eventualmente, em graves crises internacionais. Fora disso, história de dizer que é eleição no Brasil, para mim é especulação, é aposta, é cassino, é mesa de bacará, é roleta, gente ganhando e gente perdendo à custa disso. Você concorda com isso? Não, perfeitamente. Você pode ver que o dólar, em outros países também, mas especialmente no Brasil. Se a economia americana vai mal, mas a brasileira está excelente, o dólar sobe. Claro. Não deveria subir, porque a economia daqui não tem nada a ver com a... Tem a ver parcialmente. Mas apenas 15% hoje, 14% do que o Brasil exporta, por exemplo, para os Estados Unidos. Os maiores... O Brasil já teve uma relação comercial com os Estados Unidos muito melhor, onde 25% de exportação era para os Estados Unidos. Hoje é menos de 15%. Mas, de qualquer maneira, ele ganha em dólar. Ele ganha. Então é o seguinte... O Brasil ganha em dólar. Ganha. Então, existe até, eu acho até uma injustiça com o mundo, esse sistema de Bretton Woods aí, que é datado de 48, eu acho uma injustiça porque acaba, como o Cassiano falou, só existe uma moeda no mundo, que é o dólar. O próprio euro que veio forte a princípio, um euro valia, quando foi lançado, 1,25 dólar. Hoje ele está abaixo de $1. Ou seja, nem o euro conseguiu ficar ali equilibrado em relação ao dólar. Começou forte, mas... Aí se a economia brasileira vai mal, também é porque foi mal. E o dólar sobe de qualquer jeito. Ou seja, de uma forma ou de outra, acaba sempre subindo ou desvalorizando o real. E o grande problema, é claro que tem gente que compra moeda, mas isso é numa quantidade muito pequena, ela não faria um aumento tão significativo. Aonde está o problema? O Cassiano matou. Eu estou falando isso com conhecimento mesmo de causa. O grande problema está nas tesourarias de bancos.
Claro. São os bancos que especulam em relação ao dólar. E eles ganham. E ganham muito dinheiro em relação ao dólar. E claro que alguns insiders, que são aqueles caras que já sabem como é que vai se comportar a economia, que vai ganhar, não é nem milhões, é bilhões em dinheiro, como aconteceu agora, há pouco tempo atrás, com a Odebrecht, que ele tinha uma informação privilegiada, quer dizer, ele sabia que ia fazer uma denúncia, o dólar ia subir. Ele foi lá e ficou comprado no mercado. Quando ele fez a delação, o dólar subiu, ele foi vendedor no mercado. Vendeu. Ganhou bilhões. Né? Ou outras empresas, aconteceu isso com Klabin, celulose, com outras empresas do mercado. O Votorantim perdeu muito dinheiro com isso. Eu acho que o Antônio Emílio não tinha, na época, essa informação privilegiada, porque é muito simples também. Ó. Eu sou do Banco Central. Eu que mexo com o câmbio. Eu vou chegar, o Cassione é meu amigo, eu vou falar... Cassione, o negócio é o seguinte, eu vou entrar no mercado vendendo swap cambial. Swap cambial é uma maneira de você não pôr o teu dólar físico lá no meio. Sim. Então eu vendo esse contrato de swap cambial com vencimento daqui a 6 meses, 1 ano, 2, eu posso fazer o que eu quiser nesse sentido. Mas se eu coloco isso no mercado em grande quantidade, o dólar vai cair. Porque sobra. Aí porque o governo está oferecendo dólar lá. Claro. No mercado futuro. Então eu posso, Cassione, sai vendido aí no mercado. Ou o inverso. Ó, o Banco Central não vai mais intervir. Eu vou deixar rolar o dólar. Compra, porque o dólar vai subir. Você tem informação privilegiada. Isso existe. Né? A gente faz de conta que não existe. Eles mesmos também compram, né? Eles mesmos também especulam. Não, e os bancos têm essa informação privilegiada. Por isso que o tesoureiro lá faz um movimento de venda ou de compra. Então, a grande parte disso é especulação e dentro dos próprios bancos do sistema financeiro. É uma espécie do equilibrista do circo. Está toda a plateia assistindo e tem um sujeito equilibrando uma vara, em cima da vara tem um coelho, em cima do coelho tem uma outra vara, lá em cima tem um sujeito plantando bananeira. Aí você olha aquilo e diz, irmão, como é que é possível isso? Aí o camarada lá, o chefe do picadeiro, diz, quem quiser aqui fazer isso, pode vir. Quem é que vai? Ninguém. Por quê? Porque nós não somos do ramo. Como o Clemente falou, quem é do ramo e mexe com isso, e ganha com isso, e vive com isso, faz a regra do jogo, altera a regra do jogo durante o jogo, ganha, faz os outros perderem, de vez em quando dão a chance para parecer que os outros estão ganhando ou perdendo menos, depois ele dá um outro rapa e assim por diante. Isto é, os donos do dinheiro são os donos do dinheiro. Nós recebemos aquele chuvisco, aquela garoinha, que são salários, que são ganhos que os profissionais liberais têm, que são os camaradas que vivem no comércio e assim por diante. Quem mexe com dinheiro e ganha dinheiro no mundo e que faz com que o dinheiro vá para onde ele queira, saia de onde ele queira, suba na altura em que ele quer e faça descer na altura em que ele quer, são os caras que são do ramo. É o cara que equilibra lá, faz aquilo tudo, e ele é que sabe. E nós sabemos quem são os donos do dinheiro. Desde que houve a Guerra Mundial, nós sabemos onde estavam, onde estão e onde sempre estarão os donos do dinheiro. Por que a Alemanha, depois de perder 2 guerras seguidas, num espaço de 20 anos, foi 2 vezes destruída, consegue hoje ser a maior economia da União Europeia? Ninguém para perguntar por quê. Bom, porque o alemão é trabalhador, porque o alemão ele é empenhado, porque o alemão tem brio, tudo muito bonito, tem isso. Mas se lá dentro da Alemanha não estivessem aqueles que são parte do clube do cassino, dos donos do dinheiro, e eles tivessem escolhido Portugal, Portugal seria. Mas por que não escolhem Portugal? Porque eles sabem
onde eles podem colocar suas bases. Não vão colocar nunca em Portugal, é evidente. Vão colocar num país que, com 2 guerras, destruído por 2 guerras, e os Estados Unidos são o grande vencedor das 2 guerras, esses lugares são os lugares sólidos, não tem areia movediça. É lá que os donos do dinheiro, que não têm pátria, os donos do dinheiro, a pátria deles, é o mercado financeiro, é onde tem o dinheiro. Os tio Patinhas, né, do mundo, eles não têm pátria. Eles têm o lugar onde eles colocam o colchão deles. E é um lugar em que o colchão não queima, ninguém rasga, ninguém tira e assim por diante. E nós ficamos aqui, o dólar, todos nós, povo, nós, povão, a gente, o dólar, vai aumentar o dólar, vai nos afetar, vai, mas não pensem que as razões que são dadas são razões estritamente conjunturais, que dependem de coisas fortuitas. Está tudo esquematizado. Tem gente que não está levando susto nenhum com o que está acontecendo. E é uma minoria, evidentemente. Essa mesa aqui, que é uma mesa genuinamente santista, os torcedores do Santos, todos apreensivos, né? Que agora às 3 horas, lá no Paraguai, na Comebol, vai ser discutida a questão do jogador do Santos, né? O jogador que entrou, de uma certa maneira, o Santos se defende, né? O Soares, que ele entrou, tinha uma suspensão de 3 anos. Sanches, tinha uma suspensão de... Pato Sanches, né? Tinha uma suspensão de 3 anos lá, que depois diminuiu para 1 ano e meio. Faltava ainda, mas se for 1 ano e meio, acabava em abril. Mas diz que não, então o Santos está lá para se defender às 3 horas, né, Clemente? É uma questão complicada, porque o Santos viu no site da Comebol que o jogador podia jogar, mas não era no site, tinha que confirmar como era feito antigamente, né? Então, aí já acusações que o mesmo funcionário que esqueceu, que é o Dimas, de colocar o Santos numa Libertadores na época do Modesto, e o Modesto depois teve que se virar, é o mesmo funcionário responsável por isso, né? Ele fala que viu no site, não viu, mas é uma questão bem complicada essa questão do Santos perder a partida que empatou brilhantemente lá na Argentina, perder por 3-0 e vir precisar de 3-0 para os pênaltis aqui no jogo de amanhã no Pacaembu. Eu acho complicado. Se é verdade que ele olhou no site... Não, o site fala, mas é que também existe uma questão política na Comebol, né? Existe. Que o Brasil não votou na questão do presidente, votou contra, né? Então é uma questão complexa essa questão aí do Santos. E a Argentina, o time da Argentina tem uma ligação com a Comebol, é complexa a questão, né? Tem, o argentino vai tentar complicar de todo jeito. Eu acho que se ele puder, de alguma forma, melar isso, ainda que indiretamente, ele vai tentar. O Santos contratou mágico, né? O advogado do Fluminense, que fez o Fluminense sair da terceira para a segunda, ele foi para a primeira direto, né? Tem os mágicos lá do Rio de Janeiro. Mas funciona na CBF no Rio, né? O advogado do Fluminense não fez coisa nenhuma. Não, você está brincando, fez coisa no Rio de Janeiro, né? Não fez. Todo mundo está falando do caso do advogado do Fluminense, que é o que vai defender o Santos lá. Que eu espero que ele tenha êxito como torcedor santista. Sim. Espero que ele tenha êxito. O problema do caso do Fluminense, que o Fluminense não caiu, porque a Portuguesa de Desportos caiu, porque escalou um jogador que não poderia escalar, o que se diz, e com muita base, porque a Portuguesa ali perdeu 4 pontos. Ela perdeu os 3 do jogo e 1 de acréscimo. Se ela não perdesse o 1 de acréscimo, que ela perdeu o jogo, se ela não perdesse o 1 de acréscimo, caía o Fluminense. E o que dizem é que o presidente da Portuguesa, na altura, credor da Portuguesa, e não davam a ele o dinheiro que ele tinha que receber, teria recebido o dinheiro que ele teria que receber da Portuguesa, que foi pago pelo Fluminense. Então, aos 36 do segundo tempo, colocaram, sem razão nenhuma, aquele jogador que era para a Portuguesa perder os 3 pontos do jogo, mais 1 de punição. Proposital. Quer dizer, gaveta, não é? Então não foi o advogado que resolveu o problema no tribunal. A Portuguesa fez por ser punida. O caso agora do Santos é diferente. Se a Comebol tem um site, e se ela escreve no site dela
que o jogador está zerado de punição. Não tem Errou a Conmebol. Se ela não podia ter posto no site, se o site não servia para divulgar outro esse problema. dado, problema dela. Ela errou. claro. Quem comete o erro paga. Ela tinha que hoje pedir desculpas por ter errado e O jogador cumpre suspensão nesse jogo agora. Pronto. o jogador cumpre suspensão no próximo jogo, É. porque está todo mundo avisado. Sim. Porque Ele não jogou lá e jogaria- e não existe um site oficial que dê um dado que a Conmebol colocou ali, dizendo que o jogador não está punido, não deve nada. E depois a Conmebol diz assim, não, aquele site não era o local indicado para se olhar isso. Não, devia ser até o contrário, né, Cassione? Claro. Devia ser até o contrário. Ainda que de outra forma tivesse falado que não poderia jogar, ou jogar, aí tanto faz, mas, pô, o site da Conmebol é o site oficial. Sim, mas ela alega que aquele site se destina a outras finalidades. Ah, mas caralho. Para transferência de jogador, para não sei o quê, etc. Muito bem. Se eu tenho um site cuja finalidade é divulgar A e B, Não põe o C. eu insiro o C, coloco o C também como um dado, Leva a erro. claro, você vai induzir em erro a pessoa que vai consultar. Então, se ela indevidamente colocou no site um dado que não deveria estar lá, ela deu aos Santos uma visão de algo que não era real. Não foi o Santos que inventou, Claro. foi a Conmebol que colocou o que não devia. Arque com as consequências agora a Conmebol. E também é muito simples, né? O Cassione é só, ele jogou no jogo lá, não joga o jogo aqui. Pronto, o jogo é o mesmo, né? Jogou lá, joga aqui. Normal. Só que também. Eu acho que ela ainda devia pedir desculpas ainda. Eu né? também acho. Pedir desculpas pelo Pelo erro. Pelo erro. E pelo transtorno. Tudo bem, que causou. agora vai continuar a punição? Sim, a partir de agora não joga, mas não no anterior, isso é louco. Só lembrando que o telefone de Eu, hoje... se fosse, só uma coisa. Desculpa, Cassiano. Eu, se fosse o advogado do Santos, eu até iria ao Paraguai hoje para tentar fazer a defesa. Pode ser que a Conmebol até já esteja acuada, assustada com a repercussão que a coisa teve, e ela dê razão ao Santos. Mas eu iria direto para o Tribunal de Arbitragem do Esporte, que é o órgão que decide em instância máxima a situação, sediado em Lausanne, na Suíça, eu iria direto lá, e dizer, olha, a Conmebol colocou no site que o jogador não tinha punição. E agora ela está dizendo que tem duas Conmebol, a do site e a outra, e que o Santos tinha que ter consultado a outra. Não, ela errou e pôs no site. Então, o tribunal, eu estou pedindo ao tribunal aqui de Lausanne, que é o TAS ou CAS, depende, em inglês é corte e em francês é tribunal, a expressão que se usa como sigla. Então, por isso que é TAS e CAS. Vai para o tribunal da Suíça e diz, suspenda a decisão da Conmebol. Vocês deem uma medida liminar aqui para suspender o julgamento da Conmebol. No meio da competição, esse negócio não vai ser resolvido assim. Quem vai decidir isso no fim e ao cabo são vocês, porque nós vamos recorrer se perdermos. E se ganharmos, alguém vai recorrer a vocês, então vamos decidir isso agora. Eu iria direto para a Suíça, no primeiro momento. Mas pode furar a instância? Pode pular dessa É instância? claro que pode. Quando você tem a ameaça de que a instância Conmebol, que é um bando de corruptos sediados no Paraguai, mas quem manda são os nossos irmãos. Quando você sabe que pode vir uma decisão torta num tribunal aqui, você corre no tribunal de lá. Se eu acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo vai decidir algo que vai me prejudicar, eu corro no STJ em Brasília e digo, olha, impeçam, suspendam, deem efeito suspensivo a decisão que vai ser tomada
aqui no Tribunal de Justiça. É o que deveria ter sido feito. E não ir ao TAS depois que a Conmebol decidir. Ainda assim, eu acho que a Conmebol pode afinar, porque a coisa cresceu, teve repercussão, e o Santos ameaçou ir ao TAS. Só que eu não ameaçaria ir ao TAS, eu ia aos dois. Eu vou para o Paraguai, mas tem alguém já indo lá no TAS dizendo, dê efeito suspensivo para o que o Paraguai decidir, se for contra mim, porque eu estou com razão. Mas aí é questão de estratégia. Bom, você pode continuar passando mensagem, lembrando que o telefone é o 981-598868. 981-598868. Ou, se você preferir ligar, pelo 1321-38-4677. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você.
Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação nessa segunda-feira, 27 de agosto de 2018, dia do psicólogo e do corretor de imóveis. Bastantes psicólogos da Algisa, Regina se manifestando aqui, porque a gente falou dos psicólogos, parabéns a essa categoria, e também ao corretor de imóveis, meu amigo Adelso, Luiz Faria, o Lourenço Lopes, que às vezes vê o programa aqui também. Ferreira, grande Ferreira também. Parabéns a todos eles aí pelo dia do corretor e dia do psicólogo. Muitas perguntas aqui, Cassione. Uma pergunta aqui para o Clemente. Clemente, boa tarde. Perdi o início do programa. Você cumprimentou os psicólogos, né, Filete? Hoje é nosso dia. Clemente, você falou da delação do Odebrecht, mas na verdade era a delação da JBS, não é? É a Regina psicólogo. Não, foi da Odebrecht mesmo. Na delação da Odebrecht, o Joesley Batista falou, ele já sabia que a coisa ia para o ar, porque ele já tinha gravado. O que ele fez? Mandou o irmão Wesley Batista comprar o dólar. Mas é JBS, né? JBS? Ah, não, desculpa, JBS. JBS, isso. JBS. Isso. Que são os dois cantores de... Foi JBS. E então, bom, vai lá, compra o dólar e tal, e depois a gente solta a coisa na mídia. E aí o dólar... E nós vamos ganhar dinheiro. Aí o cara vendeu, aí ganhou 2 bilhões de reais. E não foi só... Claro que não foi só a JBS, nem os Batista. Para cada delação deve ter tido muitos ganhos de muita gente. Muita gente. Vem delação aí. O pessoal se calçava. Imagina na época do Guido Mantega. Imagina. Guido Mantega. Palocci, os caras sabiam que o mercado... Porque isso aí teria que ser uma pessoa extremamente ética para não fazer isso. Porque você, como presidente do Banco Central, você antecipa o teu movimento, né? Depois você enriquece quem você quiser. Evidente. E certamente o Mantega está comprometido até a alma nesse negócio, porque ele favoreceu um monte de empresários, muito provavelmente os próprios caras que estão aí na Lava Jato, a Odebrecht... É mais fácil comprar dólar que produzir, se você tiver informações privilegiadas, né? Pô, nos Estados Unidos está cana de 30 anos. 30 anos. O cara, chamado insider, 30 anos e, dependendo do caso, fica prisão perpétua. Porque acaba com a economia, né? Se vai e volta, né, Cassione? Lógico. Cassione, tem uma pergunta para você aqui. O que você acha da subida de 100%, né? Estava com 1, foi para do Amoedo. É o Vicente, seu xará de São Vicente. Não, as pessoas começam a comentar, inevitavelmente, sobre os candidatos ao longo do percurso. Ninguém fica com traço 0 numa pesquisa, porque vem uma informação,
ele é triatleta, ele é corredor, ele fez fortuna por conta dele, o dinheiro dele é lícito, ele é um camarada que não vai precisar roubar, porque ele tem 461 milhões de reais de fortuna declaradamente. Fala muito bem. Tem boa articulação. Não é? Então as pessoas começam a dizer isso, o sujeito fala, eu não ia votar em ninguém, vou votar em branco. Mas esse tal de Amoedo é um camarada que não tem nenhum defeito aparente. Então o meu voto de protesto vai ser no Amoedo. E quando você soma votos de protesto, os votos de protesto se transformam em votos concretos. Veja o exemplo do nosso saudoso Zé Macaco, que foi candidato a vereador em Santos. Ele foi o mais votado, com 11 mil votos, se não me engano, na época. Foi presidente da Câmara por um dia. Por um dia, que é do estatuto, não é? Do regimento. E depois, o que foram esses 11 mil votos? 11 mil pessoas que, não querendo eleger nenhum dos vereadores ditos convencionais, descarregaram os votos em cima do Zé Macaco, e ele, se fosse uma eleição majoritária, teria sido eleito até prefeito, provavelmente. E ele se aposentou lá, né, Cassione? Foi. O erário está pagando até hoje, porque ele se aposentou na Câmara lá, deram uma aposentadoria para ele ele não fazer tanto vexame lá, e ele está ganhando até hoje, né? A verdade é a seguinte, você tem hoje candidatos que têm um perfil falso, para bom e para o mal. Alguns candidatos que são ruins são pintados de cores agradáveis. Alguns candidatos que são bons são pintados com cores terríveis. Isto é do jogo sórdido da política. Você tem... Quer um exemplo que eu vou dar? Vocês já perceberam como é que a chamada que a Globo News está fazendo? Começam hoje os programas com entrevistas individuais dos candidatos. Então a chamada é feita assim. A partir de segunda-feira, ouviremos a cada dia um candidato a presidente dentre aqueles que estão melhor situados na pesquisa. Geraldo Alckmin, fulano de tal e fulano de tal. Qual é a conclusão que você tira quando a pessoa diz vamos ouvir os candidatos só entre aqueles que estão mais bem situados? Geraldo Alckmin, fulano. Que ele é o primeiro. Que ele é o primeiro, quando na verdade ele é o quarto. Sim. Tá certo? Então, veja que tudo... A pegadinha, né? A pegadinha em tudo. O sujeito que está vendo a televisão menos avisado, ele acha que o Geraldo Alckmin está lá em cima, é o primeiro. E como o brasileiro, não todos, mas o brasileiro gosta de apostar no time vencedor e no cavalo vencedor, isso na eleição é comum. O Chito vota, muitas vezes a gente viu isso, vota em quem está em primeiro lugar. Até quando você vai votar num candidato que você acha bom... o outro não tem chance. Vou votar no Álvaro Dias. Não, mas não tem chance. Aí você vai dar voto pro PT, vai dar voto para não sei o que lá, não é isso? Quando cada um tinha que votar naquele que ele acha que é o melhor. Independentemente de ter chance ou não ter chance. O fato é que, se todo mundo votasse nos seus candidatos de escolha pela excelência ou pela melhor condição, é evidente que tiraria votos daqueles que acabam se elegendo com muita votação e que não teriam essa votação se não fossem os votos gratuitos que acabam recebendo pelos apostadores daqueles que vencem. Eu gozado, você falou do Alckmin, num dos programas aí que estava o Alckmin, a Miri Leitão fazendo entrevista, por exemplo, ele ficou à vontade, porque ninguém fazia pergunta complicada para ele. Foi uma vergonha. É uma vergonha, você assistiu, né? Assisti. Pô, eu falava, não é possível. Foi uma ação entre amigos ali, o chá das 5. O Bolsonaro não deixa nem ele falar. Não, desceram o cacete no Bolsonaro, no Ciro Gomes, e a Marina mais ou menos, mas o Alckmin fez o que quis ali dentro. Ficou muito claro, quer dizer, meu candidato é o... A preferência do sistema Globo de televisão
Está bem definido. Outra coisa, o Alckmin está prometendo, não só ele, vários estão fazendo isso, que eu sei que nos Estados Unidos isso você não pode fazer. Você não pode dizer que vai fazer coisa A, B, C, D, se você não disser de onde você vai tirar o dinheiro. Não, eu vou fazer uma fábrica de celular. Sim, vai fazer. Mas de onde vem o dinheiro? Você é obrigado a provar. E é obrigado a fazer para não ser punido. Aquilo fica como se fosse uma confissão, né, Cassione? Aqui não, o Alckmin agora está falando que vai fazer até chover na represa aí no dia que não tiver água, porra. Pois é, e as represas que ele disse que nunca mais ia faltar água depois das providências que foram tomadas naquele apagão, já estão as represas aí com menos de 40% de nível, daqui a pouco vamos ter problema, bandeira vermelha nas contas de luz. Agora ele, que governou o estado mais rico da federação, está dizendo, vamos investir, que ele fala daquele jeito, né? Na segurança pública. Mas ele fala mais devagar, viu, Cassione? Em tecnologia. Vai investir em tecnologia na segurança pública. Nós vamos Mas ele ficaram anos no governo do estado de São Paulo e não se investiu em tecnologia nenhuma. Nenhuma, pô. Agora vai investir em tecnologia onde? No Piauí? No Rio Grande do Norte? Não, diz que vai botar painel solar em tudo quanto é lado. Mas eu quero saber de onde vai pegar esse dinheiro. Né? Por isso país quebrado. Que ter um recall. Um país quebrado. Você não acha que tinha que ter um recall? Tinha. O recall é simplesmente o seguinte, você votou, escolheu. O jeito prometeu, ele tinha que dar prazo para a execução das promessas. Cumprido o prazo, em 1 ano, aquilo que ele prometeu que faria em 1 ano, ele não fez, o povo tem o direito do recall. Isto é, sai fora. E entra outro. Faz o plebiscito, sai, novas eleições. Por isso que o parlamentarismo, no Brasil, ninguém quer a não ser da boca para fora. Claro. Você percebeu que é o único lugar do mundo em que todo mundo é a favor do parlamentarismo? Todo mundo, todos os políticos. Se você perguntar para os políticos, todos são a favor do parlamentarismo. Incluindo o Alckmin, viu? Inclusive, claro. Da boca para fora. Agora, se todos são a favor e são eles que decidem, por que o parlamentarismo não é aprovado? Porque são todos mentirosos, ou quase todos mentirosos. Porque o parlamentarismo tem essa vantagem. Não é? Cai o gabinete, mas não cai o Estado, não cai o governo, tem um chefe que permanece. É assim na Itália, é assim na Inglaterra, é assim na Alemanha, é assim em Portugal, é assim na Espanha, é assim em todo lugar. Isto é, cai o técnico, mas o clube continua inteiro, não é? Cai o técnico do time, mas o clube continua. E às vezes cai até por desconfiança, mas né? não cai a República. Mas não cai. O cara fala, não, olha, não tem mais condição de tocar isso aqui. Voto de desconfiança acabou. Desconfiança já acabou. E ele, às vezes, pede ao parlamento, eu quero que vocês me deem um voto de confiança. Se o parlamento dá, ele continua. Se o parlamento não dá, tá fora. Ele mesmo sai. Este é o sistema que nós tínhamos que ter aqui. Ainda mais num país como o nosso, em que os promessinhas andam soltos e depois você tem que esperar 4 anos para ele romper a palavra, para ele não cumprir o que prometeu, para ele não ter a dignidade de dizer, olha, eu estou no meio do caminho, não fiz o percurso que eu queria, eu renuncio. Por isso que o Jânio, que todo mundo esculhambava, o Jânio fez certo. O Jânio, com 6 meses de governo, ele viu que não dava para governar. Então, ou ele acendia uma vela para Deus, outra para o diabo, ou ele cedia o Congresso para variar um Congresso corrompido, ou ele caía fora. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não tenho condição de governar, até logo. Porque não tem saída. Se o presidente quiser governar e não o deixam, ou ele recorre aos militares e dá um golpe, ou ele sai fora. Senão ele fica como a rainha da Inglaterra. Não manda nada, não decide nada. O Rubens de Praganha está parabenizando o programa e está preocupado com o julgamento da Conmebol. Espero que o julgamento não seja político.
Tem uma telespectadora que falou que já se cadastrou com o novo e ela não vai ser o voto de protesto, mas de esperança, na expectativa de mudança. Então ela vai votar no novo. Enfim, o Passarinho também está mandando um abraço para vocês aqui. E a Flaviane de São Vicente, Clemente, suas considerações finais. Chegamos ao final do programa, que passou muito rápido hoje, né? Passou. Não, é sempre uma alegria aqui participar, né? É pena que essa 1 hora parece que é meia hora ou menos. De qualquer forma... Precisamos dobrar o horário. Precisa dobrar o horário. Agradecer a companhia de vocês e do nosso telespectador. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Cassione, muito obrigado pela participação aqui. Sempre aqui quem agradece sou eu. Por tudo que vocês me proporcionam aqui e pelo carinho que os nossos caríssimos telespectadores têm para conosco. A gente não precisa nem ir longe. Quando a gente desce daqui da emissora, né, Clemente? Já aqui na porta já começam as pessoas a nos demonstrar carinho e isso, evidentemente, é o que gratifica e nos estimula. Bom, parabéns aos psicólogos, aos corretores de imóveis. Fico na assistência à programação, muito obrigado. Deixa eu fazer só uma coisa. Sim. Eu sou corretor de imóvel, viu? Já formou? Então, pegou o CREA? Meu pai também era, meu pai também tinha... Um tempo que eu precisava de uma graninha ali, eu fazer... Quer dizer que a hora que você compra as coisas, agora você não precisa de corretor, você mesmo faz a corretora. Mas é bom entender. Bom, queria agradecer a todos aqui, desejar uma excelente segunda-feira para vocês, reprise às 11 horas e à 1 hora da manhã. Muito obrigado.